Ok, pessoal, continuando nossas aulas aqui de SketchUp, nós já vimos na aula passada como trabalhar com a ferramenta de linha, né? Você já sabe como colocar, como criar uma linha básica, como criar linhas seguindo os eixos, como definir uma dimensão para a linha. Agora a gente vai trabalhar com essas quatro ferramentas aqui, que é a ferramenta de retângulo, que essa a gente usa bastante, aliás. Vou mostrar o retângulo giratório também. Essa eu particularmente não uso tanto, mas eu vou mostrar para você como que funciona. A ferramenta de círculo, que é bastante usada assim, e também a ferramenta de polígono. Vou começar com a ferramenta mais básica, que é a ferramenta de retângulo. É bem simples, basta clicar na ferramenta. Novamente, se você nunca teve contato com o SketchUp, não sabe para onde ir, vou te ensinar aqui desde o início, tá? Para você fazer retângulos aleatórios sem medidas, primeiro, você vai pegar aqui a ferramenta, como a gente já fez, clica aqui em qualquer lugar, move o mouse, né, para um ponto afastado qualquer e clica de novo, tá? Bem simples, ó. Clicou, moveu o mouse para um ponto qualquer distante e clica de novo. Você pode fazer retângulo se você clicar, segurar o botão, pressionar o botão e arrastar. Só que eu não gosto muito disso, porque aí você não tem essa possibilidade de definir as laterais, o comprimento das laterais do retângulo, tá? Quando você clica, segura e arrasta, quando você solta, ele executa o retângulo. É mais interessante se você praticar desse jeito, você só clica e não segura, aí você move o mouse, eu não estou pressionando o botão esquerdo, tá? Eu só cliquei aqui no início, movo o mouse e dou um segundo clique. Eu não seguro, tá? Ó, cliquei para começar o retângulo, não estou pressionando o botão. Só cliquei aqui, movo o mouse e clico para finalizar o retângulo, tá bom? Então fiz aqui os meus retângulos aleatórios. Veja que ele vai estar fazendo os retângulos seguindo os eixos. As laterais dos retângulos vão ficar paralelas aos eixos verde e vermelho. Dando uma pausa aqui no retângulo, eu vou usar a barra de espaço para sair da ferramenta. Você percebe que todos os retângulos eles estão com essa face aqui branca, mas na verdade no SketchUp a gente tem a face branca e a face cinza. Se você olhar por baixo, fizer um orbitar aqui, né? Pressionar o botão, pressionar o scroll do mouse e mover aqui para cima, você vai fazendo esse orbitar e você vai olhar os retângulos por baixo. Aqui você vai perceber que as faces elas estão em cinza. Por cima elas estão brancas, né? E por baixo elas estão cinza. Você pode inverter essa face aqui no SketchUp. Basta clicar em cima dela com o botão direito do mouse e aqui vai ter inverter face. E aí você muda da face branca para a face cinza. Se por acaso, quando você fez o retângulo, ele ficou cinza e você até estranhou porque no meu ficou branco, no seu ficou cinza, não tem problema, tá? Se você quer inverter do cinza para o branco ou do branco para o cinza, é só clicar com o botão direito dentro da face, vir em inverter face que você consegue vir invertendo, tá bom? É só essa pausa aqui para explicar essa questão das faces no SketchUp. Vamos lá! Agora eu quero fazer os retângulos com medidas. Eu quero definir o tamanho, o comprimento ali das laterais do nosso retângulo. Basicamente eu vou pegar de novo a ferramenta de retângulo. Aliás, se você quiser pegar o retângulo pelo atalho letra R, então no R ali ó, você acessa a ferramenta de retângulo. Você vai clicar aqui na origem, onde você quer que comece o retângulo. Novamente, não segura, não arrasta o botão. Você só clica para começar, tá bom? Move um pouquinho aqui e daí você coloca as dimensões. Vai ser primeiro uma dimensão para o eixo vermelho e depois a dimensão do eixo verde. Qual que é o comprimento que você quer no eixo vermelho e o comprimento do eixo verde. E você vai separar esses dois valores usando ponto e vírgula. Veja como está a estrutura ali embaixo. Olha só, valor do eixo vermelho, ponto e vírgula, valor do eixo verde. Então se eu quero que esse retângulo aqui ele tenha, por exemplo, 2 metros no eixo vermelho e 3 no eixo verde. Eu vou colocar 2, ponto e vírgula, 3. Dou Enter e pronto, tem o meu retângulo aqui de 2 por 3. Deixa eu fazer outro aqui, tá? Ó, peguei a ferramenta de retângulo. Agora eu quero que ele tenha, por exemplo, 2,5 no eixo vermelho e 3,5 no eixo verde. Vou colocar 2,5 para o eixo vermelho, ponto e vírgula,
3,5 para o eixo verde, lembrando que vírgula separa decimais aqui no SketchUp, tá? Então, ó, 2,5, 2,5, né? Ponto e vírgula, 3,5, Enter, fiz aqui o meu retângulo. Vou dar um espaço para sair da ferramenta e como que a gente confere se essas dimensões estão corretas? Aí você vai pegar aqui a ferramenta da fita métrica que a gente já viu na aula passada. Clica aqui na ferramenta, lembrando, se você quiser ir para essa ferramenta pelo atalho letra T, vou clicar aqui, por exemplo, ó, nesse cantinho, tá vendo? Clico aqui, trago o mouse para essa extremidade, lembrando que você não precisa clicar diretamente aqui. Só de você trazer o mouse, a pontinha do mouse para cá, ele já mostra a dimensão. Aqui eu tenho um 2,5, se eu trouxer para cá, eu vejo que aqui tem 3,5, tá? E aqui, conferir, né? Aqui eu tinha, eu acho que era 2 por 3. Então, pegar aqui novamente a fita métrica, vou clicar nessa pontinha, trago o mouse para cá, eu vejo que tem 2. Se eu trouxer para cá, lembrando, eu não preciso clicar na extremidade. Só de trazer o mouse ele já mostra a dimensão, trago o mouse para cá, ele mostra que aqui tem 3. Bom, você também pode fazer um retângulo fora desse plano horizontal, desse plano aqui do eixo verde e vermelho. Isso é menos comum, a maioria dos retângulos que você vai fazer, você provavelmente vai fazer no plano horizontal, mas eu vou mostrar se você quiser fazer, por exemplo, um retângulo vertical, um retângulo em pé. É bem simples, é só na hora que você pegar aqui o retângulo, eu vou pegar aqui a ferramenta de novo, nessa hora, antes de clicar, eu posso usar as setinhas. Lembra das setinhas que faz a gente travar as linhas nos eixos? Então, as mesmas setinhas de navegação aí no teclado, você pode fazer o seu retângulo no eixo verde ou no eixo vermelho, perpendicular ao eixo verde ou vermelho. Olha, eu peguei o retângulo, não cliquei em lugar nenhum e vou só usar a seta para a direita. Quando eu uso a seta para a direita, perceba que aquele retângulozinho que tinha no mouse que era azul, agora ficou vermelho. Quando eu criar o meu retângulo agora, eu vou estar fazendo um retângulo, olha só, no eixo vermelho, um retângulo vertical, tá vendo? Novamente, ó, eu ainda estou com a ferramenta de retângulo, ele está azulzinho ali, não tá? Se eu apertar a seta para a esquerda agora, lembrando, não precisa segurar a seta para a esquerda, só aperta e solta. Esse retângulozinho no mouse vai ficar verde. Quer dizer que se eu criar esse retângulo agora, ele vai ficar no eixo verde. Ele vai ser um retângulo horizontal no eixo verde. Nesse caso, quando você for fazer o retângulo, primeiro você vai definir a base do retângulo, tá? Ou seja, a parte horizontal do retângulo e depois a altura. Então, por exemplo, aqui, quero fazer esse retângulo no eixo verde, igual a esse aqui, só que ele vai ter 2 metros de base por 3 metros de altura. Então, peguei o retângulo, antes de clicar seta para a esquerda, para definir que esse retângulo vai ser feito no eixo verde, e posso clicar. Aí eu vou colocar as dimensões, eu vou querer, por exemplo, 2 de base, ponto e vírgula, 3 de altura, 2, ponto e vírgula, 3, Enter. Fiz meu retângulo aqui vertical. Aí eu quero saber quanto que ele tem agora, para verificar se é isso mesmo, né? Posso pegar novamente aqui a fita métrica, letra T, se você quiser ir pelo atalho. Vou clicar aqui ó, nessa pontinha, trago o mouse para cá, eu vejo que tem 2, trago o mouse para cima, eu vejo que tem 3. Vou fazer a mesma coisa, só que no eixo vermelho agora, igual a esse aqui. Então, ó, pego novamente a ferramenta de retângulo, letra R. Antes de clicar em qualquer lugar, eu uso a seta para a direita, que vai travar no eixo vermelho, e clico para começar o meu retângulo. Agora eu vou definir as dimensões. Eu quero, por exemplo, 3 metros no eixo, 3 metros de base por 4 metros de altura, tá? Então eu vou colocar 3 de base, ponto e vírgula, 4 de altura, Enter. Fiz o retângulo de 3 por 4. Vou pegar a fita métrica de novo, clicando aqui, né, trazendo o mouse para essa ponta, eu tenho 3 metros, trazendo o mouse para cima, eu tenho 4 metros, tá bom? É bem menos comum você precisar fazer esses retângulos verticais, mas agora quando você precisar fazer para uma parede ou uma janela, por exemplo, você já sabe como. Agora eu quero te mostrar como que você usa essa segunda ferramenta de retângulo aqui, que é o retângulo giratório. Eu particularmente não uso tanto
É mais comum que eu use um retângulo horizontal mesmo, tá? Ou um retângulo básico. Mas se você precisar fazer uma rampa, por exemplo, você vai acabar usando o retângulo giratório. Bom, como que isso funciona? É só pegar a ferramenta, clica aqui nela então. Nesse ponto aqui, em qualquer lugar, na verdade, você vai dar um primeiro clique, que vai ser a origem do seu retângulo, e aí você, trazendo o mouse aqui, vai definir a direção da base do retângulo. Pense que você está criando uma rampa, e essa rampa tem uma largura de base. Então, esse movimento aqui, nesse movimento, você vai definir essa direção dessa largura da base do retângulo, tá? Da base da rampa. Bom, ela pode vir, eu quero uma rampa, por exemplo, né, que a base dela esteja no eixo verde, ou ela pode vir no eixo vermelho, tanto faz, você vai definir. Lembrando que se você quiser travar no eixo, eu quero que essa base fique travada no eixo vermelho, é só usar aqui a seta para a direita, que ela trava no eixo vermelho, ou seta para a esquerda, que ela trava no eixo verde, tá? Então eu vou usar aqui a seta para a direita, travou no eixo vermelho. Vou definir esse comprimento, que eu quero, por exemplo, uma rampa com uma largura de base de 3 metros. Então, coloco 3, Enter. Fiz aqui a largura da base da rampa. Bom, agora eu vou definir dois valores que eu consigo ver ali embaixo. Veja, ali embaixo na barrinha de medidas, agora ele está pedindo a largura e o ângulo, tá? Então, eu vou colocar essa largura aqui, que seria, na verdade, o comprimento, né? Mas ali está pedindo largura, daí eu dou ponto e vírgula e coloco o ângulo que eu quero para essa rampa. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma largura de 5 metros, ponto e vírgula, e eu quero um ângulo de 30 graus. 30, Enter. Fiz aqui meu retângulo com a largura de 5 metros e o ângulo de 30 graus. Vou fazer logo um outro aqui, no outro eixo, depois a gente verifica para ver se está certinho, tá? Que eu mostro, aliás, para você como é que você usa a ferramenta aqui do transferidor para você poder verificar os ângulos. Deixa eu fazer um outro aqui. Então, eu vou pegar novamente o retângulo giratório, vou clicar aqui em qualquer lugar, e dessa vez eu vou fazer a base aqui no eixo verde. Lembrando que se você quiser travar no eixo verde, seta para a esquerda, ele trava. Define a largura dessa base, eu quero que ele tenha, por exemplo, vamos lá, uns 4 metros, então 4, Enter. E agora a gente vai definir aqui, é até interessante que você traga o mouse um pouquinho para cima, tá vendo? Veja o formato que ele está fazendo no meu. Estou trazendo um pouquinho para cima para definir a orientação desse ângulo. E aí eu vou definir esse comprimento e depois esse ângulo, separando por ponto e vírgula. Eu quero um comprimento de 6 metros, ponto e vírgula, com um ângulo de 30 graus também, tá? Então, 6, ponto e vírgula, 30, Enter. Fiz aqui a minha rampa. Como que eu sei que é isso mesmo? Primeiro, para medir aqui esse comprimento. É só a gente pegar a ferramenta da fita métrica, que a gente já conhece. Vou clicar desse ponto aqui até esse, e eu vejo que ele tem, ó, olha só, 6 metros, tá? E aí já vou aproveitar para medir a base, que eu tinha colocado 3, olha só, na verdade eu tinha colocado 4, né? Ele tem exatamente 4 metros aqui de base. No outro, só para medir também, se eu não me engano aqui era 3 por 5, até já esqueci, mas vou pegar aqui, ó, fita métrica, então daqui para cá eu tenho 3, e aqui, se eu não me engano, eu tinha colocado 5, exatamente, tá? Então a gente pode medir e ver que o comprimento e a base estão certinhos. Agora eu quero saber qual que é esse ângulo aqui, né? Quero verificar se realmente está com um ângulo de 30 graus. Para isso, a gente vai pegar aqui embaixo a ferramenta do transferidor. Vou clicar. Como que você usa essa ferramenta? Primeiro, eu vou trazer o mouse aqui para essa base da rampa. Só que você não vai clicar, você só traz o mouse, perceba que eu não cliquei ali, tá? Eu só levo o mouse até ali e eu vou escolher em qual eixo que eu vou fazer essa verificação do ângulo. Então, eu posso usar a seta para a direita, que é o eixo vermelho, seta para a esquerda, que é o eixo verde. Nesse caso, eu quero verificar no eixo vermelho, tá? Se eu fosse fazer essa rampa aqui, verificar essa rampa, eu verificaria no eixo verde, né? Se eu quisesse aqui, eu vou pegar o transferidor, vou pegar essa rampa. Nesse caso, para essa rampa aqui, eu usaria a seta para a esquerda para verificar no eixo verde. Percebeu a diferença?
Então, ele vai ser perpendicular à base da rampa. O eixo vai ser perpendicular à base da rampa. Vou aproveitar que eu estou aqui para medir nela mesma. Então, aqui, lembrando, você pegou a ferramenta do transferidor, traz o mouse para cá, antes de clicar, verifica qual que é o eixo que é perpendicular à base da rampa. Nesse caso aqui, seta para a esquerda, nesse caso é o eixo verde. E aí sim eu vou clicar agora, ó. Cliquei. Daí eu vou trazer o mouse aqui para essa pontinha da rampa, né, para o final do comprimento da rampa, cliquei aqui e vou descendo o mouse, ele vai descendo comigo uma linha tracejada, uma linha de referência. Vai ter uma hora que essa linha vai travar sozinha, você vai perceber quando ela trava. No caso, ó, ela travou no eixo vermelho, tá vendo? E agora eu posso clicar aqui e lá embaixo, no ângulo, ele vai mostrar que isso aqui é um ângulo de 30 graus. De novo, vou fazer agora com essa outra aqui. Então, olha só. Trago o mouse até aqui, antes de clicar, verifico qual que é o eixo que vai me dar aqui a perpendicular da base da rampa. Nesse caso aqui é o eixo vermelho. Veja que o eixo verde não serve para mim, tá? Nesse caso aqui é o eixo vermelho. Agora sim eu vou clicar. Vou usar aqui, vou trazer o mouse até o final do comprimento da rampa e agora eu vou descendo um pouquinho. Vai ter uma hora que ele vai travar no eixo verde, você vai sentir quando ele travar, porque ele vai meio que restringir o movimento, tá vendo? Então ele travou aqui no eixo verde, posso clicar e lá embaixo eu vejo que esse ângulo é de 30 graus. Se você não conseguiu fazer, se não ficou claro para você, volta nessa explicação, tá? Que vai ficar bem fácil, mas como eu falei, não é um tipo de ferramenta que eu particularmente costumo usar. É mais comum que eu use o retângulo horizontal, o retângulo padrão, tá? Eu acredito que você também vai acabar usando mais esse retângulo, mas é interessante de vez em quando saber conduzir essas ferramentas, mesmo que elas não sejam frequentes na sua rotina. Continuando, vamos ver aqui agora a ferramenta de círculo. É bem tranquila, na verdade, basta você pegar o círculo, você vai clicar aqui em qualquer lugar, e depois ele já começa o círculo quando você clica, tá vendo? E aí você vai definir o raio desse círculo. Eu quero, por exemplo, um raio de 1, eu vou colocar 1, Enter, pronto, fiz um círculo com raio de 1, tá vendo? Então, veja como é tranquilo. Peguei o círculo, vou clicar em qualquer lugar, quero um círculo com raio de, por exemplo, 1,20, 1,2, Enter, fiz um círculo com raio de 1,20. Bom, esse círculo, por padrão, ele vai vir bem recortado, nem parece um círculo, ele vem cheio de recortes aqui, cheio de segmentos, tá vendo? Que dá para a gente perceber mais como um polígono do que como um círculo. Na verdade, são 24 linhas, 24 segmentos que vão vir por padrão, formando aqui esse círculo. Se ele estiver distante, imagina que você está montando aqui a sua cena, e isso aqui é um tampo de mesa. Se estiver distante na sua cena, você nem vai perceber. Mas se for uma mesa que estiver em primeiro plano, vai ficar um pouco feia, né? Um pouco esquisita, porque vai ser esse tampo circular todo recortado. Tem como você resolver isso aqui. Basta você clicar no contorno desse círculo. Né? Você vai selecionar o contorno. E aí veja que é o contorno e não a face. Veja aqui, ó, selecionei a face e selecionei o contorno. O que eu quero aqui é só o contorno, tá bom? Então, peguei o contorno e agora lá em cima eu vou expandir, para a gente começar a usar também a bandeja padrão, eu vou expandir essa aba aqui de informações da entidade. Quando eu expandir isso aqui e eu estiver com o contorno do círculo selecionado, aqui em cima essa aba vai me mostrar informações sobre esse contorno do círculo. Eu consigo ver a etiqueta, que é a camada, que eu não vou falar sobre isso agora. Eu consigo ver aqui embaixo o raio, inclusive eu consigo mudar esse raio, eu tinha feito com raio de 1, lembra? Mas aí eu quero que seja um raio de 1,20. Então, ó, peguei esse valor e vou colocar 1,2, Enter. Consigo aumentar o raio do círculo por aqui. E como eu falei, os círculos são formados por padrão por 24 segmentos, 24 linhas. Eu quero que esse aqui fique mais suave, porque ele vai ficar em primeiro plano na minha cena. Eu quero que ele fique, por exemplo, com 50 linhas. Vou colocar 50, Enter. E agora veja como o círculo ficou bem mais suave, tá vendo? Eu quero um pouco mais suave ainda, porque eu ainda consigo perceber as linhas retas.
Então, eu vou colocar, por exemplo, 60 lados. Pronto, ficou um pouco mais suave. Não exagere nessa quantidade de lados. Logicamente, quanto mais lados você colocar, mais imperceptível vai ficar esses segmentos, né? Ou mais suave vai ficar a sua percepção do círculo. Mas não exagere tanto, porque quando você coloca, sei lá, 200, 300 linhas, você vai ter um círculo formado por muitos vetores. E isso aí pode pesar. Se você tiver vários círculos de 200 lados na sua cena, isso aí pode pesar graficamente. O seu arquivo não é tão interessante. Você vai fazer uma escolha de, se aquele objeto estiver distante, você pode colocar menos lados, menos segmentos. Se for uma coisa que fica em primeiro plano, que for importante para a sua cena, você vai colocar mais segmentos porque você quer o círculo mais suave, tá? Você também, se você quiser, pode fazer o seu círculo já ser criado com a quantidade maior de lados. Novamente, se eu pegar o círculo aqui e fizer um círculo com qualquer tamanho, tá? Esse círculo vai ser feito com 24 lados porque é o meu padrão. Mas aí eu já quero que o círculo seja feito por padrão com, por exemplo, 50 lados. O que você faz? Vou pegar de novo aqui a ferramenta de círculo e antes de clicar em qualquer lugar, eu vou dar uma olhada ali embaixo na barrinha de medidas, porque ele vai justamente me perguntar a quantidade de lados que eu quero para esse círculo. E agora eu só vou digitar essa quantidade. Eu quero, por exemplo, 50. Digito. Não precisa trazer o mouse para cá, não. Tá? Não precisa trazer o mouse para cá. Onde você estiver aí com ele, olha só. Digita 50, Enter. E agora, quando você fizer o seu círculo, ele vai ser feito com 50 lados, tá? Mas aí, veja, é bem importante esse momento que você digita. Quando eu peguei a ferramenta, eu só cliquei na ferramenta, não cliquei ainda para começar o meu círculo, tá? É nessa hora que vai perguntar ali a quantidade de lados. Depois que você clica, o que ele vai pedir para você ali embaixo é o raio desse círculo. Só para conferir que tem 50 lados, né? Eu posso clicar aqui no contorno do círculo, vir em informações da entidade e tem ali 50 lados. Bom, a ferramenta de polígono ela é muito parecida com a ferramenta de círculo. A maneira como você vai usar é basicamente a mesma, só que geralmente no polígono você não vai colocar 50 a 60 lados, você vai colocar menos, tá? Nada impediria de você fazer um polígono com a ferramenta de polígono, um círculo. Mas enfim, você vai clicar aqui na ferramenta. Antes de clicar em qualquer lugar, você vai definir a quantidade de lados que você quer. Veja ali embaixo na barrinha de medidas que, por padrão, ele vai estar vindo com 6 lados. Eu quero, por exemplo, 5. Então eu digito aqui, ó. Veja, eu não cliquei ainda em lugar nenhum. Eu só peguei a ferramenta lá, tá? Então eu digito agora 5, Enter. E agora clico onde vai ser o centro desse meu polígono e digito lá o raio inscrito dele, que vai ser, por exemplo, 1,20. 1,2, Enter. Fiz meu polígono com 5 lados, raio de 1,2. De novo, né? Pego ali a ferramenta, vou clicar de novo ali na ferramenta. Eu quero com 8 lados. 8, Enter. Agora sim eu posso clicar em qualquer lugar e eu quero um raio inscrito aqui, por exemplo, de 1. Então, 1, Enter. Fiz meu polígono com 8 lados e o raio de 1. Como é que a gente sabe? Bom, eu vou dar uma barra de espaço, vou clicar no contorno dele. Lembra, não é na face, é no contorno. E aqui eu consigo ver em informações da entidade que eu tenho um raio de 1. Nada me impediria de mudar. Se eu quiser um raio de, por exemplo, 0,5, digita ali no raio 0,5, Enter. E ele tem 8 lados, mas eu quero 12 lados. Eu coloco 12, Enter, tenho 12 lados. Nada me impede de vir aqui, por exemplo, e colocar para esse polígono 60 lados. Pronto. Visualmente eu tenho um círculo. A ferramenta é a ferramenta de polígono. Eu consigo ver aqui em cima, olha só, é polígono. Mas ele tem um formato de um círculo porque eu coloquei 60 lados. Então veja que tanto o polígono como o círculo aqui no SketchUp, eles são bem parecidos, pelo menos da maneira como você usa. Quando a gente usa lá o empurrar puxar, a ferramenta de edição que eu vou mostrar para você mais para frente, tem uma diferençazinha de quando você cria um círculo e você cria um polígono e você dá volume para eles. Mas por enquanto, pelo menos no uso básico deles, é a mesma coisa, tá bom? É isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro aí. Se não ficou, coloca nos comentários que eu respondo.
O mesmo de sempre, dá um like, se inscreve no canal e até a próxima!